Olá, que bom ter você por aqui. Sabe, o pânico de ter o acesso ao próprio dinheiro bloqueado é uma sensação horrível, né? Mas, por outro lado, o poder que vem de conhecer as regras do jogo, isso é transformador. Hoje, a gente vai desvendar exatamente quais são essas regras. Vamos direto ao ponto. É aquela pergunta que ninguém quer fazer, mas que fica no fundo da mente. Será que um banco pode, assim, de uma hora para outra, decidir que não quer mais a relação e simplesmente encerrar uma conta? E é exatamente aqui que a história começa a mudar de figura. Existe uma linha muito, mas muito clara que separa um procedimento normal de uma prática totalmente abusiva. E a diferença entre se sentir de mãos atadas e ter o controle da situação está em conhecer uma única regra fundamental. A gente vai detalhar ela hoje. Primeiro, vamos tentar entender o lado humano disso tudo, o impacto real, o que de fato acontece quando alguém é trancado para fora da própria vida financeira. Imagina só que situação. A pessoa está lá na fila do supermercado, vai pagar as compras e o cartão é recusado. É um constrangimento enorme. E o pior é quando descobre o motivo. A conta bancária dela simplesmente não existe mais. Isso acontece todos os dias e deixa qualquer um numa posição super vulnerável, sem entender o que está acontecendo com o dinheiro que tanto custou a ganhar. E o mais curioso é que isso não é um caso isolado, sabe? E nem afeta só contas novas ou paradas. Pelo contrário, está ficando cada vez mais frequente, principalmente com os bancos digitais e as fintechs. E o mais impressionante, nem mesmo clientes super antigos, com mais de 10 anos de casa, com a conta ali ativa, recebendo salário, pagando conta, nem eles estão livres dessa prática que acontece de repente e, na maioria das vezes, sem nenhum aviso. Ok, agora que a gente já viu o lado emocional, vamos para a lógica da coisa. Sim, existem motivos para um banco agir, mas também existe um limite muito bem definido para essa ação. Então, o ponto central é esse. Um banco pode e até deve bloquear uma conta se tiver uma suspeita real de fraude, de lavagem de dinheiro ou se receber uma ordem da justiça. Isso é para a segurança de todo mundo. O problema começa quando a justificativa é muito vaga, sabe? Tipo um desinteresse comercial numa conta que é super movimentada. Ou pior ainda, quando não dão motivo nenhum. É aí que a coisa deixa de ser legítima e vira abuso. Agora, o interessante aqui é a visão de especialistas como José Milagre. Ele explica que muitas vezes esses bloqueios nem são uma decisão de uma pessoa, são algoritmos. Para dar conta de milhões de transações, os bancos usam sistemas automáticos que procuram por qualquer coisa fora do padrão. O problema? Esses sistemas erram. E aí colocam gente comum em situações super complicadas por causa de um erro de máquina. Bom, agora que entendemos o problema, vamos para a parte boa. A solução. Existe um manual de regras oficial que tanto o cliente quanto o banco são obrigados a seguir. Guarde bem esse conceito porque ele é o mais importante de toda essa nossa conversa. É o direito fundamental do consumidor, a notificação prévia. O banco não pode simplesmente agir no escuro. Ele tem o dever de comunicar por escrito que tem a intenção de encerrar o contrato. E essa comunicação tem que vir com um prazo, claro. A Justiça já consolidou o entendimento de que um prazo razoável é de, no mínimo, 30 dias. É o tempo necessário para a pessoa conseguir se reorganizar financeiramente, sabe? Para transferir o salário, alterar os débitos automáticos, pagar o que está pendente e, claro, encontrar um novo banco sem desespero. E olha, isso não é só uma sugestão ou uma boa prática, não. Tá na lei. A Resolução 4753 do Banco Central do Brasil deixa isso tudo bem claro. É a regra do jogo que protege o consumidor e que os bancos precisam seguir à risca. É exatamente nesse ponto que a situação vira de cabeça para baixo. Quando o banco ignora essas regras, o que poderia ser só um serviço ruim se transforma num ato ilegal, numa prática abusiva. Entender essa regra da notificação prévia é como ter um escudo. É a base de segurança de qualquer cliente. É a ferramenta que dá poder ao consumidor para se proteger de ações arbitrárias e garantir que seus direitos sejam respeitados. Aliás, uma análise como essa pode ajudar muita gente. Por isso, se estiver gostando, apoiar o canal ajuda a gente a levar essa informação para mais longe. Portanto, os sinais de alerta são bem claros. Se o banco não notifica por escrito e com antecedência, se dá um prazo muito curto, tipo 5 dias que não dá para fazer nada, ou se não apresenta um motivo real e específico para fechar conta, ele está passando dos limites. Está violando não só a resolução do Banco Central, mas também princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, como a boa-fé que deve existir em qualquer contrato. E essa frase aqui ilustra perfeitamente o impacto real disso.
Ela vem de uma decisão judicial de verdade de um caso do Tribunal de Justiça do DF. Ou seja, os próprios juízes reconhecem que o dano não é só financeiro. Eles entendem que o encerramento abrupto afeta a dignidade da pessoa. A justiça sabe o peso emocional e moral que uma situação dessas carrega. Certo, agora vamos para a parte mais importante: a ação. Como pegar todo esse conhecimento e transformar em poder para retomar o controle da situação? O caminho é claro e bem metódico. Primeiro de tudo, contatar o banco e documentar absolutamente tudo, cada ligação, cada número de protocolo. Depois, é hora de formalizar a reclamação em órgãos como o Banco Central e o Procon. Ao mesmo tempo, é crucial reunir todas as provas possíveis. Print da tela do aplicativo, e-mails, extratos, tudo vale. E se mesmo assim nada resolver, o último passo é buscar ajuda especializada para tomar as medidas legais que forem necessárias. E aqui fica uma reflexão, né? Ter controle sobre as próprias finanças vai muito além de ter um bom saldo na conta. A verdadeira autonomia vem de conhecer as regras do jogo e saber exatamente como agir para proteger aquilo que é de alguém por direito. No fim das contas, o que está em jogo é algo muito maior do que só o acesso a uma conta bancária. O que está em jogo é a relação de confiança que deveria ser a base de tudo entre um cliente e uma instituição financeira. Então, vamos só recapitular os pontos mais importantes. Nenhum banco pode encerrar uma conta ativa sem um aviso prévio, e esse aviso tem que ser por escrito. Ele precisa garantir um prazo razoável, que geralmente é de 30 dias. Ignorar esse processo todo é sim uma prática abusiva, e a melhor defesa é sempre documentar tudo e acionar os canais oficiais para buscar os próprios direitos. E isso tudo nos leva a uma pergunta final muito importante. Com todo esse conhecimento em mãos, a questão muda de o que fazer se acontecer para como escolher desde o início um parceiro financeiro que jogue limpo. Para quem busca essa confiança e transparência, uma ótima pedida é conhecer o Mercado Pago, que é reconhecido pela segurança e por oferecer benefícios excelentes. O link para saber mais está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. É importante lembrar que esta análise tem um propósito puramente educacional e informativo, ok? Espero que o conteúdo tenha sido útil. A inscrição no canal, os comentários e compartilhamentos ajudam muito a gente a divulgar essas informações. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou deste episódio, explore mais conteúdos como este na playlist que aparece aqui na tela. Seu apoio é muito importante. Curta, compartilhe com quem possa se interessar. E, claro, se inscreva no canal para continuar essa jornada com a gente. Até a próxima!